teremos vigília, 6 horas da manhã. Todos estão convidados. Correto? Querido irmão, qual a sua maior necessidade? Nós estamos vivendo num mundo, principalmente no Brasil agora, em crise. Todo lugar que você vai, as pessoas estão reclamando. Está difícil, está complicado. Então nós estamos vivendo num contexto bem complicado. Pense aí, qual a sua necessidade nesse momento? Nós gostaríamos de, se não ligar, não funciona. Agora funciona. Desejo e necessidade são iguais? Não. Mas um desejo gera uma necessidade. Mas são diferentes. Por exemplo, quando o telefone foi criado, ele foi criado para quê? Para ligar. O que interessava e era necessário no momento era só entrar em contato. Só que com o passar do tempo, vai surgindo algumas coisas. Então hoje, é inconcebível as pessoas terem um celular que não tem WhatsApp, que não tem internet. Se for jovem, ele nem mostra o celular dos colegas. Ele esconde. Ele esconde. Pode perguntar para qualquer jovem. Se ele tiver um celular que não tem internet, que não tenha nada, vê se ele mostra para os colegas. Ele nem leva para a escola. Por quê? Ele vai se sentir inferiorizado. Mas na realidade o telefone é para quê? Para você entrar em contato com as pessoas. É lógico que com a tecnologia você consegue de várias formas esse contato. Mas o que é necessário? Olha só. Qual a maior necessidade hoje da raça humana? Se a gente pensar no contexto humano, no Brasil, nós estamos precisando do quê? Emprego, investimento. Se nós estivermos olhando com uma visão humana para uma questão social. Mas nós podemos pensar em quê? Segurança. A gente, quando chega em casa, fica com medo. Vou ter que abrir o portão, vou entrar, será que tem alguém? É muito complicado na visão humana essa questão de segurança. Conforto. Quem não gosta de viver bem? Quem não gosta de ter um carro melhor, uma casa melhor? Todos nós gostamos. Meio ambiente é a bola da vez? Meio ambiente é a bola da vez. Precisa de água, não está faltando água, não tem mais água. As pessoas têm muitas necessidades. Respeito. Existem campanhas hoje para respeitar tudo, né? Até tudo aquilo que não está de acordo com a Bíblia. Mas está certo, precisa respeitar. Não concordar. Amor. Quem não precisa de amor? Essa é uma necessidade humana. Na visão profética, qual a necessidade? Esse é um texto muito conhecido, dentro da visão profética que nós acreditamos como adventistas do sétimo dia. Qual seria a necessidade? A necessidade está ali, ó. A maior necessidade do mundo é de homens que não se compram nem se homens que não se compram nem se vendem. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o erro pelo seu. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola do é ao homem. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que aconteça tudo errado. Tudo errado. Agora, segundo a Bíblia, em Lucas, qual a maior necessidade da raça humana? Isso. Essa foto representa o quê? A volta de Jesus. A maior necessidade humana é a nossa redenção que ocorre na volta de Jesus.
Quanto mais coisas terríveis acontecem neste mundo, esse verso diz assim: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhar para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. A maior necessidade humana é da volta de Jesus. Aí vem a pergunta: o que precisa ocorrer para que Jesus volte? A resposta todo mundo sabe. Coloquei lá o mapa do mundo. E lá diz o quê? Em Mateus 24:14: e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro e testemunha a todas as nações, então virá o... Aí vem uma pergunta: o que é necessário ocorrer para o evangelho ser pregado a todo mundo? O que é necessário para que o evangelho seja pregado? Será que é preciso da internet? Será que é preciso da Novo Tempo? Será que é preciso do quê? Eu coloquei uma pomba. Por que eu coloquei uma pomba? Poder do Espírito Simboliza Santo. quem? Espírito Santo. Talvez algumas pessoas tenham muitas dificuldades para compreender o Espírito Santo, porque quando a Bíblia se refere ao Espírito Santo, ela não se refere como a Jesus, porque quando se fala em Jesus, aparece a figura de um homem. Quando se refere ao Espírito Santo, aparece o quê? Fogo, vento, chuva, pomba. Interessante. Todas essas representações estão relacionadas com a função que o Espírito Santo exerce na salvação. Por que pomba? Por que não quero-quero? Alguém conhece o quero-quero? Conhece o quero-quero? Eu lembro na faculdade. Eu saí da casa do meu pai morava a 500 metros da faculdade, eu ia a pé. Quero-quero fez um ninho ali. Gente, eu não queria nada com os ovinhos dele, não queria nada. E todos os dias eles me atacavam. Todos eles não desciam, irmãos, eles atacavam mesmo a cabeça. Eu tinha que pôr um caderno na cabeça e ir andando, porque senão o quero-quero vinha. Por que pomba, irmãos? A pomba é suave. A pomba ela desce e aterriza só aonde permitem. O Espírito Santo usa a pomba para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo desce e pousa em corações que se entregam a Ele. Água, porque Ele lava os pecados, Ele limpa. Fogo, Purifica. porque aquilo que não sai na água, Ele queima. Por isso que essas representações muitas vezes causam dificuldade para que as pessoas entendam a pessoa do Espírito Santo. E aí eu coloquei aqui um verso, Atos 1:8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e ser-me-eis. Tem muita gente no mundo evangélico que pensa que quando o Espírito desce, ele vai destruir, ele vai derrubar, ele vai arrebentar, ele vai fazer um show. E o verso ali diz que uma pessoa que recebe o Espírito Santo, ele se torna o quê? Um super-herói ou uma testemunha? Uma testemunha? O que é uma testemunha? Mais para frente nós iremos comentar um pouco sobre isso. Mas lembre-se, quando o Espírito Santo desce sobre nós, nós passamos a ser uma testemunha. Uma testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vai crescendo, levando o Evangelho, para que Cristo volte. Mas vamos lá. Mas o que é o Espírito Santo? Existem algumas crenças sobre o Espírito Santo. Dentre elas, existem algumas pessoas
que, por não compreenderem, acham que é um anjo. Outras acreditam que é uma força, um poder de Deus. Outros acreditam que é a consciência de Deus. E outros que é a pessoa da Trindade. Vamos rapidamente pensar em algumas implicações. Por exemplo, se o Espírito Santo fosse um anjo, então ele seria um ser criado. Se ele for um ser criado, portanto, não podemos ter um anjo realizando tarefa que só pode ser exercida por Deus. Então, ser anjo não pode, porque para ser anjo é criatura. Criatura, ela não pode realizar função divina. Por exemplo, se for o poder ou a força de Deus, pode correr o problema de que eu sou melhor por ter e não por relacionamento. Se o Espírito Santo for poder, então se eu tenho mais do que você, eu tenho mais poder, então eu sou melhor do que você. Isso acontece muito em algumas igrejas sobre a questão do dom. Alguns acreditam que quando o Espírito Santo desce, ele desce na forma de dom de línguas. Então significa que se eu não falo em dom de línguas, o Espírito Santo, então eu sou pior que você, e para você já desceu para mim não. Mas quando eu estou de acordo com a Bíblia, o Espírito Santo desce e eu me torno o quê? É todo mundo. Aí todo mundo se torna uma testemunha. Continuando. Quem gosta de história e gosta de guerra, não sei se nós temos aqui algum professor de história, mas olha só, numa guerra, se existe alguém mais forte, necessariamente sua ideologia não é a... Ele simplesmente é o quê? É mais forte. Ele é mais forte. Eu vou obedecê-lo não porque eu acho que ele tem ideologia melhor, mas porque ele é o quê? Mais forte. Portanto, esta ideia complica a Bíblia no plano da salvação. Não pode ser o poder, porque isso vai gerar desavença, e o Espírito Santo não gera desavença. Se for consciência de Deus, me levará a tomar uma decisão de aceitar ou não a sugestão. Nunca ocorrerá uma entrega do eu ou da vontade. Só existe entrega do eu e da vontade se existe o quê? Relacionamento. Só se existe relacionamento. Hoje nós vivemos numa era de ciência. E aí eu coloquei aqui um laboratório. Tá? Porque na era da ciência, todo mundo acredita só naquilo que pode ser testado e como é que vai provar o Espírito Santo no laboratório? Como é que vai provar Deus no laboratório? E o grande problema da era da ciência é que aquilo que não pode ser aprovado ou testado, ele é rejeitado. Portanto, se eu não consigo provar, eu rejeito. Este é o grande problema da era da ciência. Veja só, algumas pessoas poderiam falar o seguinte: não creio na Trindade porque não existe o termo na Bíblia. Se você estudar a Bíblia, realmente não existe esse termo na Bíblia. Mas, olha só, teríamos que rejeitar outras. Por exemplo, encarnação está escrito na Bíblia? Então tem que rejeitar. Milênio e a própria Bíblia, tem o termo Bíblia na própria Bíblia? Então tem que rejeitar tudo. O interessante que nós podemos pensar neste momento é:
a Trindade é um mistério revelado, não explicado. Você consegue, ao estudar a Bíblia, perceber o fato de que ela existe. Compreendê-la é acima da capacidade humana. Mas Deus, ele não perde tempo explicando a Trindade. Ele coloca na Bíblia da seguinte forma: acredite nela. Acredite, ela existe. Olha só, devemos aceitar a doutrina da Trindade porque é um fato revelado na Bíblia. A encarnação também é revelada na Bíblia, mas você entende? Encarnação. Dá para entender o mistério de Satanás, o ser perfeito do pecado? A compreensão total disso é impossível para o ser humano. Mas não é porque não temos a compreensão completa que eu rejeito. Não é porque eu consigo provar por A mais B ou compreender toda a complexidade que eu rejeito. Eu tenho que olhar para a Bíblia pelo fato que ali está, por aquilo que ali existe. Em Atos 5,3 nós temos o seguinte: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para quê? Eu sei que vocês não mentem, tá? Mas se o fizessem, ou se já fizeram, mentiram para quem? Uma pessoa. Não tem jeito de mentir com uma força. Não tem jeito de mentir com uma consciência. A consciência é uma sugestão. Então eu aceito ou eu rejeito. Para um anjo teria condições de mentir, tá? Um anjo teria. Mas o anjo não vai aparecer para você se não tiver uma necessidade e que Deus envie. Você vai perceber, tá? Mas olha, mentir só é possível para uma pessoa. É impossível você mentir para um cachorro. Ele não entende. Ele não entende. Para ele, vai ser até interessante você mentir para ele. Sabe por quê? Você vai estar dando atenção e ele vai gostar. Tá? Olha só outro. Mateus 12, 31 e 32 diz assim: portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia. Olha a definição do dicionário para blasfêmia: dito ímpio ou insultante quando se considera como dito indecoroso contra a pessoa. Muito. Perceba, o próprio dicionário, ele define blasfêmia como sendo algo para alguma coisa sagrada ou pessoa. Portanto, está implícito nesse texto que cometer blasfêmia para o Espírito Santo, concluímos que ele é uma pessoa da divindade. Aqui diz: mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Para Jesus, em relação a Jesus é, em relação ao Espírito Santo não é. Não é o tema de hoje, mas só uma rápida alusão é que o Espírito Santo, ele tem a função de fazer com que a pessoa reconheça que está errada. Se ela não reconhece que está errada, ela se condena. Por isso que não é perdoada. De uma forma bem simples, tá? São João 16, 7 a 11. Todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, vou enviarei. Qual é o significado no dicionário de Consolador? Tranquilizar, reconfortar, aliviar, encorajar, aliviar a pena, o sofrer dele.
confortar, dar ou sentir prazer, satisfação, conformar-se, resignar-se. Todos esses verbos aqui, eles denotam ações que só uma pessoa pode fazer. E, em especial, o Espírito Santo, a pessoa da divindade, a terceira pessoa da divindade. Porque aliviar a dor, confortar, encorajar, aliviar no momento de dificuldade, de tristeza, só o Consolador, o Espírito Santo, pode fazer isso. Continua, e quando ele vier, que está escrito? Convencerá. Você se convence, queridos irmãos, de que forma? Quando a sua esposa casou, você a convenceu a casar? Ou foi fácil? Ou ela te convenceu a casar? Alguém precisa de argumentos. Alguém precisa dar argumentos diferentes daquele que você acreditava, para que você seja convencido a outro caminho. E é muito simples, e aí cita: do pecado, porque não creio em mim; da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está. Tem muita gente vivendo em pecado. O Espírito Santo consegue convencê-lo de que ele está em pecado. É o Espírito Santo que consegue. Você e eu seremos instrumentos, testemunhas nas mãos do Espírito Santo, para que as pessoas percebam isso. Ele é que faz isso nas pessoas. Portanto, ele precisa ser uma pessoa. Se rejeita o Espírito Santo como pessoa, quais são as implicações imediatas que vão acontecer? Primeiro, não aceito a fórmula batismal encontrada em Mateus 28, 19, que lá diz: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigada, viu? Você sabia que tem igrejas que batizam só no nome de Deus Pai e Deus Filho? Não fala sobre o Espírito Santo? Tem algumas que não citam nem Jesus, só fala sobre o Pai, porque não aceitam a palavra de Deus como ela é. Aí eu coloquei só uma observação, né? Quem começou com essa ideia? Eusébio. Tá? Pessoas acreditam, preferem acreditar em Eusébio, que foi o precursor dessa ideia, do que acreditar na própria Bíblia e nos fatos que ela nos apresenta. Rejeição da própria Bíblia, pois encontramos nos originais gregos. Rejeição dos escritos de Ellen White. Temos mais de 160 referências ao Espírito Santo nos seus escritos como pessoa e como parte integrante da divindade. Se eu não aceito, eu já tenho que rejeitar Eu preciso que coloque o som de essas campanha de questões telefone, que eu não também. escuto chamar. Eu perco a ligação. Olha lá fora. Para começar a entender a divindade, precisamos ter em mente que existe uma unidade essencial e uma subordinação funcional. Infelizmente, aqueles que não entendem divindade, trindade, Espírito Santo, é porque eles não conhecem a diferença entre unidade essencial e subordinação funcional. Por quê? Se eles rejeitam essa subordinação funcional, então não pode ter trindade, certo? Porque aí eu vou ter 3 deuses. E aí como é que faz?
eu só acredito num Deus, então eu não sou politeísta. Complica. Então a grande questão é, a Trindade é uma unidade essencial entre eles. Só que para o plano da salvação, eles desempenham funções diferentes, peculiares a cada uma das pessoas. Por exemplo, a diferença na função que cada membro desempenha de modo algum significa que um ser é mais poderoso do que o outro. Eu ter uma função diferente não significa que eu sou mais poderoso do que o outro. É isso que eu tenho que ter em mente quando eu estudo a palavra de Deus. Doutrina da Trindade é diferente do politeísmo. Por quê? No politeísmo, quando você pensa em vários deuses, esses deuses, eles estão o quê? Estão numa briga, estão numa luta de interesse entre esses deuses. Não existe nesses deuses um propósito comum. Quando eu penso na Trindade, penso em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A unidade, o propósito fazem deles um. Você encontra um exemplo na palavra de Deus que pode nos ajudar a compreender um pouquinho a Trindade, que é o casamento. Um homem e uma mulher se unem e se tornam um só. É lógico que o que existe briga entre os homens e as mulheres fica complicado, mas esquece isso. Quando eu penso em divindade, Trindade, não existe, irmãos, atrito, não existe confusão, existe uma união de propósito, de pensamento, de interesses para a sua e a minha salvação. Por exemplo, é impossível a gente colocar todos os versos, tá? Colocamos alguns. Por exemplo, disse-lhes, pois, Jesus, em verdade vos digo, que o Filho de si mesmo nada pode. Por que Jesus diz isso? Quando ele fala que ele não pode fazer nada, ele está falando da função a qual ele está exercendo. Ele veio como homem submisso a Deus para provar que era possível obedecer a lei de Deus, viver de acordo com a vontade de. E como ele veio como homem, então ele não pode fazer nada. Porque você e eu não podemos fazer nada. Então ele veio mostrar e ser o exemplo de que se nós olharmos para Jesus e permitirmos que o Espírito Santo faça a sua obra em nossa vida, nós faremos coisas boas por causa dele. Senão o que viram o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igual. Se as pessoas não entenderem essa questão de subordinação funcional, eles vão ler, o Filho de si mesmo nada pode fazer, então ele é inferior a Deus. Ele é inferior a Deus. Olha aí esse verso. Pois assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem ele. E agora? Antes ele não podia fazer nada. E agora ele pode fazer tudo? As pessoas entram em parafuso. Se elas não entenderem que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são iguais, mas exercem funções diferentes, vai entrar em parafuso. Como é que eu entendo aquele momento que ele não podia fazer nada e agora ele pode dar vida? Porque agora ele não está falando da função dele, ele está falando da divindade, como uma pessoa da Trindade.
divindade. Olha este. Não vou ler tudo não, porque eu tenho muito slide e pouco tempo. Só que nele habita corporalmente toda a plenitude da... Está falando de Jesus. Portanto, aqui, irmãos, nesse texto não está falando da obra que Jesus veio fazer, mas está falando sobre a sua divindade, sobre a parte que cabe a Jesus de ser um Deus, assim como é o Espírito Santo, assim como é Deus Pai. Coloca os três juntos e fica um. Nas três pessoas, com o mesmo propósito, mas com funções diferentes. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em... Está escrito aqui um só Deus. Rejeitar a Trindade é rejeitar a própria Bíblia. Queridos, para quem não acredita no Espírito Santo como uma pessoa, ele necessariamente tem que pegar o capítulo 14 de São João e tirar da Bíblia. Tem que tirar, porque senão ele não vai entender. Olha só, rapidamente. No verso 5, está escrito assim: disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Aí vem um verso que você sabe, decora, que diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perceba que Cristo fala isso diante de uma pergunta de Tomé. Eu não sei como o senhor sabe, mas como é que eu vou saber o caminho? Aí Cristo diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão... Quando Jesus acaba de dizer ninguém vem ao Pai senão por mim, entra Filipe. No verso 8, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos... Perceba que Filipe diz assim: ó, eu também não sei para onde você vai, mas se você mostrar o Pai já está bom. Ó Filipe. Aí Jesus diz algo que não tem como você falar que não existe Trindade. Olha, o 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus estava claramente dizendo: eu sou o representante aqui na terra da Trindade. Se você me vê, você vê o Pai. Se você me vê, você vê o Espírito Santo. As obras que eu faço, eles fariam se eles estivessem na minha função. E continua. No verso 10: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim. Aqui ele está falando da função dele. Ele está falando da função como o Deus que veio a essa terra como homem, para dar o exemplo, para trazer a verdade de Deus, para mostrar o caráter de Deus. Ele está dizendo: ó, o que eu falo é como se o Pai estivesse falando por mim. Continua, no 12: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu, e outras maiores. Irmãos, que Deus maravilhoso, que Deus humilde.
dizendo, irmãos, que eu e você podemos fazer essas mesmas obras. Ainda maior. Deus, que é o Deus supremo de todo o universo, permite que a sua criatura faça algo que ele é maior que ele. Perceba, querido irmão, aqui ele está falando de uma submissão funcional. Ele veio como homem, e como homem, Cristo se tornou submisso ao Pai para ensinar a raça humana a ser submissa ao Pai, porque aí a raça humana poderia fazer algo de bom. Nós ainda no Evangelho de João 14, nós temos no verso 16 e 17: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro. Perceba que eu não grifei o Consolador, eu grifei a palavrinha outro. Jesus claramente está dizendo que este Consolador é igual a Ele, é outro. Ele está querendo dizer: eu sou um Consolador, mas eu preciso ir, porque virá outro. Por que precisa vir outro, se Jesus é o Consolador? A fim de que esteja para sempre com. Perceba que quando Cristo veio a essa terra, Ele veio como homem. Ele não podia estar com a raça humana toda ao mesmo tempo. Por isso que precisava de outro Consolador, o Espírito Santo. A função do Espírito Santo é estar em todos os corações, em todos os lugares. E Jesus, quando veio a essa terra, Ele não podia executar esta função, porque Ele veio como homem. Era outra função. Por isso que Ele é claro em dizer que era necessário que Ele voltasse ao Pai e viesse outro, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Habitar, irmãos, habitar é viver junto, é viver na mesma casa, é repartir dificuldades, é compartilhar a alegria, é abrir o coração, é conhecer. Isso só é possível para com pessoas. No verso 26 diz ali: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará de tudo que vos tenho. Perceba que não faz parte da função do Espírito Santo falar alguma coisa própria dele. Não. A função do Espírito Santo é falar, é trabalhar no ser humano para que as pessoas entendam aquilo que Jesus diz, porque Jesus é o Messias. Então o Espírito Santo foca na pessoa de Jesus. Só que ele tem que focar em todo o ser humano ao mesmo tempo. Portanto, ele é representado por vento, fogo, fogo, e não por uma pessoa, porque uma pessoa é impossível estar em todos os lugares. São João 15, termina São João 15 com esses dois versos. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de
Jesus falando: olha, eu vim a essa terra viver, eu vim a essa terra sofrer, morrer, ensinar, ser o exemplo. Quando outro Consolador vier, ele vai trabalhar no coração das pessoas. E quem vai ser o exemplo? Jesus. Ele vai mostrar Jesus, que é o padrão, que é o exemplo, que é aquele que veio e viveu e morreu. Então o Espírito Santo, ele foca na pessoa de Jesus, o Espírito da verdade. Esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis. O Espírito Santo dá testemunho de Jesus, e aquele que permite que ele desça em sua vida também dá testemunho de quem? De Jesus. Eu coloquei 2 imagens para a gente finalizar. Para ser uma testemunha precisa do quê? Você precisa ter visto. Se você não vê, você não pode ser uma testemunha. Você precisa estar presente, ter visto. É muito comum quando acontece alguma coisa na sala de aula. A primeira coisa que nós fazemos é ir até a sala de aula. Por favor, meninos e meninas, quem porventura fez tal coisa, nós estamos aqui solicitando que você vá lá na minha sala contar que foi você. De vez em quando vai no santo, mas a maioria não vai. Aí, o que você faz? Segundo passo, vai chamar um por um. Sabe o que é um por um? Porque alguém em algum momento vai escorregar e vai lidar. Pode levar uma semana, um mês, ou até um ano, mas uma hora alguém abre a boca que viu. Aí quando você está perguntando, olha professor, eu não vi não, mas eu escutei falar. Não, filho, escutar falar não serve. Você viu? Não. Então volta para a sala, porque eu quero quem viu. Irmãos, para ser uma testemunha de Jesus, nós precisamos ver a Jesus. Como eu vejo a Jesus? Na palavra de Deus, estudando, conhecendo como Ele age, como Ele faz as coisas, para que o Espírito Santo nos molde conforme a palavra de Deus. E aí, aconteceu? Porque as pessoas falam, mas é muito difícil mudar. Não, mas era difícil para mim mesmo. Mas eu mudei. Era difícil para eu acreditar, mas hoje eu acredito. Você também? Essa é uma testemunha viva de que a própria vida foi transformada pelo Espírito Santo. Que cada um de nós seja uma pessoa que tenha relacionamento com o Espírito Santo. Amém. Acredite que Ele é uma pessoa da divindade e da Trindade. Amém. Por hoje terminou, mas domingo que vem tem mais. Domingo que vem nós estaremos continuando a refletir sobre o Espírito Santo. Se eu não estiver enganado, e se vocês me permitirem, 4 domingos, aguardo vocês domingo que vem. Mas hoje nós estaremos louvando a Deus, cantando o hino de número 160. E eu vou convidar o grupo aqui do louvor